A Marinha dos Estados Unidos da América acredita que o futuro do poder naval não terá marinheiros na ponte ou na sala de controle de submarinos. Ela imagina frotas fantasmas, navios de guerra sem tripulação, guiados por satélites e algoritmos, não por capitães. Essa ideia parece ficção científica, mas já molda orçamentos e protótipos reais há anos. Embarcações de superfície não tripuladas, USVs, que podem disparar mísseis, submarinos drones construídos para navegar por meses sem emergir, aeronaves baseadas em porta-aviões que reabastecem caças em pleno voo. Eles devem criar uma frota mais barata, resistente e difícil para rivais como China e Rússia enfrentarem. Visões são fáceis, não? E a realidade? Um pouco mais difícil. Para cada teste de míssil que chama a atenção ou viagem experimental bem-sucedida, houve atrasos, estouros de orçamento e falhas técnicas. Alguns programas estão anos atrasados, enquanto outros são cancelados ou bastante reduzidos. Mesmo projetos bem-sucedidos frequentemente mostram novos problemas, de motores pouco confiáveis ao ceticismo político em Washington. Enquanto a Marinha afirma que uma revolução dos drones é certa, a realidade é mais complexa. Essa verdade começa com um programa. E esse programa é o Ghost Fleet Overlord, que sinceramente é um nome bem fefi, dá. Navios fantasmas e dores do crescimento. Ghost Fleet Overlord. Também é Get the Fuck Out como Get the F*** Out. Iniciado em 2018 pelo Escritório de Capacidades Estratégicas do Pentágono, o projeto converte barcos de suprimentos em navios drones para viagens longas e uso de armamentos, seguindo até hoje por várias fases. 4 protótipos surgiram e, apesar de não serem um sucesso imediato, mostraram algum potencial. Um destaque foi o 2021 disparando um SM-6 sem tripulação. Outro exemplo foram as viagens do Ranger em outubro de 2020 e do Nomad em junho de 2021, ambos percorrendo mais de 4.000 milhas náuticas até a Califórnia, incluindo travessias autônomas do Canal do Panamá sob supervisão. Neste momento, a Marinha idealizava 2 novas classes de Unmanned Surface Vehicle, SS, o Large Unmanned Surface Vehicle, L Unmanned Surface Vehicle, e os Medium Unmanned Surface Vehicle, ES, M Unmanned Surface Vehicle, S. Os LUCVs, com 60-90 metros, fariam o trabalho pesado levando mísseis, enquanto os menores MUSVs cuidariam dos sensores e guerra eletrônica. Depois disso, parecia que seria simples, certo? Eles tinham alguns conceitos promissores, já comprovados, e sabiam como queriam avançar com eles. Então, por que a próxima etapa da história não foi simplesmente um grande cheque com o dinheiro dos contribuintes e, de repente, surgiram os navios X, X e Z, que hoje estão servindo nas funções A, B e C? Resumindo, o ceticismo político e a dificuldade em avançar a tecnologia, além do protótipo, foram os principais fatores. Agora, contando a história completa sobre o primeiro ponto, acontece que os políticos estavam, céticos para dizer o mínimo, e para ser justo, eles também não estavam exatamente errados em serem assim, já que já tinham se dado mal com conceitos revolucionários antes. Por exemplo, veja o navio de combate literal. Eles deveriam ser a próxima grande novidade na guerra naval de proximidade. Furtivo, rápido, ágil, totalmente conectado em rede, capaz de causar dano pesado em grande estilo. Eles deveriam ser acessíveis, mas agora existem 35 navios de 2 classes com desempenho tão ruim que o senador John McCain os chamou de navios porcaria, devido a problemas como cascos rachados, falhas de software e propulsão pouco confiável. E espera-se que o contribuinte americano tenha gasto mais de 100 bilhões de dólares com eles ao longo de suas vidas úteis. Como resultado, a Marinha não teria nenhum benefício da dúvida por parte dos políticos quando se tratasse de USVs, com o apoio dependendo totalmente da capacidade de, sem desculpas, entregar resultados. Como disse o deputado democrata Joe Courtney em 2021,
apoiamos o avanço para o não tripulado, na superfície ou submerso, mas queremos garantir que questões fundamentais sejam resolvidas antes de construir grandes plataformas não tripuladas. Fim da citação. E considere, como mais uma evidência desse sentimento predominante, a Lei de Autorização de Defesa Nacional para o ano fiscal de 2020, uma lei federal que definiu o orçamento do Departamento de Defesa para o referido ano. Ela cortou verbas de aquisição para o Large Unmanned Surface Vehicle e restringiu a maior parte do financiamento de P&D, até que a Marinha pudesse provar, abre aspas, a confiabilidade dos sistemas de propulsão e mecânicos por meio de testes em terra, maturidade da autonomia, especificamente que as embarcações pudessem seguir os regulamentos internacionais para a prevenção de colisões no mar em tráfego complexo e conceito de operações, ou seja, eles queriam uma doutrina clara sobre como esses navios seriam comandados, integrados e mantidos em serviço. Essa abordagem de apoio, mas pragmaticamente cautelosa, permaneceu consistente também nos anos seguintes. Em 2021, a Marinha foi proibida de instalar sistemas de lançamento vertical nos protótipos do Large Unmanned Surface Vehicle. Os legisladores não queriam que eles se apressassem antes de aprender. Em 2022, a Marinha recebeu só 270 milhões de dólares dos 464 milhões que pediu para desenvolver USVs. Longe de fazer birra, a Marinha tem colaborado com os políticos e respeitado sua abordagem cautelosa. Logo no início, em maio de 2019, para ser preciso, isso se concretizou na forma do Esquadrão de Desenvolvimento de Superfície 1, que fez exatamente o que prometia. Escrever um manual para o trabalho em equipe não tripulado. Como montar uma equipe de vigilância costeira que assume o comando na ausência do capitão. Como esses termos são definidos em um VSU, tudo aquilo que nos navios normais já foi estabelecido há séculos, tarefas operacionais monótonas e sem graça. Aparentemente, eles também se saíram muito bem. Sea Hunter e Sea Hawker, primeiros MUSVs da Marinha, foram empregados junto a navios convencionais e em exercícios com aeronaves. E em 2021, eles já estavam realizando exercícios completos como parte da plataforma de batalha de integração não tripulada 20E1, que, como o nome sugere, era totalmente focada em colocar os USVs em cenários simulados para ver como eles se saíam em missões de inteligência, vigilância, reconhecimento e logística. Sem grandes falhas nas fases iniciais, a Marinha criou em 2022 a Divisão 1 de Veículos de Superfície Não Tripulados para operar os USVs, melhorar a proficiência dos marinheiros e padronizar manutenção e suporte. O desenvolvimento tecnológico continuou avançando. O software dos USVs aprimorou o rastreamento de contatos e o cumprimento das regras de navegação. Testes em terra e longas operações eliminaram falhas nas máquinas e nos sistemas de controle. É como selar uma rachadura no cano e a pressão abrir outro ponto fraco. Cada solução revela novo gargalo, seja no credenciamento cibernético, controle de missões eletromagnéticas, resiliência dos links com satélites bloqueados ou a questão crítica das peças de reposição de equipamentos comerciais no mar. Ainda assim, essa é a natureza do prototipagem tecnológica. Continue ajustando até que cada maldita ruga tenha sido alisada, para não acabar com outro desastre como o navio de combate litorâneo. Aparentemente também, podemos estar chegando ao ponto em que aquela última ruga finalmente foi alisada. Recentemente, vozes tanto dentro da Marinha quanto no Congresso começaram a argumentar que o serviço deveria se afastar de protótipos sofisticados e personalizados e passar a adotar cascos modulares de padrão comercial que transportem cargas em contêineres, com o objetivo de pensar em como será a produção dos USVs. E é para isso que eles estão atualmente se inclinando. A embarcação de ataque modular é uma família de USVs projetados para receber módulos de missão padronizados de 6 ou 12 metros. E sim, nós sabemos, Warfronts normalmente usa o sistema métrico, já que até mesmo os americanos medem distâncias em cliques ou quilômetros quando trabalham com a OTAN. Mas, considerando que este vídeo é sobre as especificações de equipamentos protótipos americanos, vamos garantir que desta vez também incluiremos as unidades de medida americanas. De nada! Estamos criando um precedente perigoso?
Talvez, mas não mais do que a gente ficar fazendo piada o tempo todo sobre nossas fachadas de maconha. A menor variante levaria um container de 20 pés ou 6 metros, provavelmente com sensores ou equipamentos de guerra eletrônica. Uma variante intermediária levaria 2 containers de 40 pés ou 12 metros e a de alta capacidade levaria 4, permitindo combinações como vários lançadores. Mark 70, o mesmo sistema usado pela Ranger no disparo de SM-6 em 2021. A prioridade era projetos entregues em até 18 meses após a concessão, com arquiteturas abertas para diversos estaleiros construírem e repararem. E considerando que toda essa questão das embarcações modulares de superfície de ataque foi anunciada em meados de 2025, junto com uma solicitação de ajuda da indústria para avançar com as coisas, bem, sim, tem sido um caminho longo e lento, com ênfase no lento, mas dê mais alguns anos e você pode acabar vendo um grande novo desenvolvimento nessa história. Talvez. Ambições altas, resultados ruins. As ambições não tripuladas da Marinha vão além da linha d'água. Assim como nos experimentos com drones de superfície, a Marinha também tem investido dinheiro e atenção nos equivalentes submarinos. Submarinos sem tripulação, projetados para mergulhar sob as ondas e realizar missões muito arriscadas ou tediosas para os marinheiros. E este é o favorito do momento, o Orca Veículo Submarino Não Tripulado Extra Grande, que vamos chamar apenas de Orca, porque sua sigla oficial, XLOV, não é exatamente fácil de pronunciar. Quanto ao que é, tecnicamente ele é um descendente alongado do demonstrador Echo Voyage da Boeing, com 15 metros de comprimento ou 51 pés e com um compartimento adicional para carga útil de até 10,3 metros ou 34 pés. Assim, seu comprimento total é de cerca de 26 metros, 85 pés, permitindo carga útil interna de várias toneladas para minas, sensores ou outros kits de missão. Quanto a 85 pés, isso equivale a cerca de 27 metros para o resto do mundo. A Boeing promete 6.500 milhas náuticas de alcance e meses de autonomia com o sistema híbrido diesel-elétrico que recarrega as baterias na superfície. Os próprios materiais e perfis da indústria da Marinha citam os mesmos números gerais também. Ideia central: autonomia ponto a ponto, travessias em mar aberto, navegação próxima ao fundo e longos períodos em missão. Sua história começa em setembro de 2017, quando a Marinha deu cerca de 40 milhões de dólares para Boeing e Lockheed desenvolverem projetos concorrentes de veículos autônomos subaquáticos na AUVs. Em fevereiro de 2019, a Boeing, em parceria com a Huntington Ingalls Industries, maior construtora naval militar dos Estados Unidos da América, venceu e obteve um contrato de 43 milhões de dólares para fabricar, testar e entregar 4 equipamentos de apoio para Orcas. 6 semanas depois, o contrato foi alterado, aumentando o limite para 5 veículos e o valor potencial para 274,4 milhões de dólares. A Marinha, assim como vimos na sessão anterior, estava sendo sensata, no entanto, e por isso também adicionaram um ativo de teste, um protótipo de um protótipo, basicamente designado como XLE-0, para eliminar riscos antes que os 5 protótipos propriamente ditos fossem produzidos. Neste momento, tudo parecia muito promissor. Boeing e Huntington, grandes nomes da defesa, desenvolviam com tecnologia já comprovada. Então, quero dizer, o que realmente poderia dar errado? Bem, na verdade, muita coisa. Em setembro de 2022, o Escritório de Responsabilidade Governamental, informou que o projeto Orca estava pelo menos 242 milhões de dólares americanos, 64% acima do previsto e ao menos 3 anos atrasado. O que é isso, de A a Z? O primeiro Orca estava previsto para 2020, mas foi adiado repetidas vezes. E quando dizemos o primeiro Orca, queremos dizer que o XLE-0 nem era o protótipo de verdade. O diagnóstico do Escritório de Responsabilidade Governamental sobre a situação foi direto. A Marinha iniciou a produção antes de concluir a revisão de prontidão, com mudanças importantes ainda em andamento no design do Echo Voyager,
e depois enfrentou atrasos pela pandemia e mais de 1.500 desvios das especificações. O resultado foi uma sequência de atrasos antes mesmo de existir um único veículo útil para a frota. Pelo menos eles entregaram o XLE-0 em dezembro de 2023, embora quase 4 anos após vencerem o contrato, então acho que isso já é alguma coisa? Por sua vez, ela foi imediatamente enviada para um teste inicial ao largo do sul da Califórnia e com oficiais da Marinha dizendo que as lições aprendidas durante esse teste seriam aplicadas no Orca 1 ao 5. O prazo para a entrega deles foi estabelecido para 2024. Depois, a linguagem mudou nos comunicados à imprensa. As entregas passaram de iminentes para uma abordagem mais cautelosa e vaga, com testes simultâneos durante a aceitação dos veículos. No final de 2025, segundo a avaliação anual do Escritório de Responsabilidade Governamental, o programa Orca já custou Estados Unidos $885 milhões e a segunda unidade ainda não foi entregue. Embora enfatizemos a palavra parece aqui, já que a questão continua não confirmada de qualquer forma. Para nosso raciocínio, achamos facilmente manchetes como Marinha receberá o primeiro Orca XOV em tamanho real neste verão, enquanto desafios de cronograma persistem. Isso foi publicado pelo Inside Defense em maio de 2025, mas quanto a qualquer coisa que discuta explicitamente a entrega, seja na mídia ou pela própria Marinha, não há nada. Não há sequer alusão a isso. E para ser justo, porque queremos ser justos aqui, a Boeing e a Huntington insistem que a situação não é apenas um caso de inchaço facilmente explicável do complexo militar e industrial, mas sim uma questão de lidar com desafios reais. Primeiro, há as questões da pandemia, como já mencionamos. Mas além disso, eles também afirmam que a Orca não é apenas a Echo Voyager alongada e com uma nova camada de tinta, mas que existem questões reais de engenharia com as quais eles precisam lidar. Para garantir meses de resistência e cargas mais pesadas, precisaram trocar o sistema de energia e adotar uma bateria maior, o que impactou segurança, integração e produção. O Escritório de Responsabilidade Governamental documenta isso, além das trocas de fornecedores e dos muitos desvios de especificações. Para ser justo, talvez valha dar o benefício da dúvida neste caso. Porém, Orca não é o único submersível não tripulado que a Marinha tentou adquirir. Durante um tempo, eles observaram o veículo subaquático não tripulado Snakehead, ou veículo subaquático não tripulado. Usamos veículo subaquático não tripulado em vez de AUV, porque veículo subaquático não tripulado abrange qualquer veículo subaquático sem tripulação, seja remoto ou autônomo, enquanto AUV refere-se apenas aos que operam de forma totalmente autônoma, sem intervenção humana. Todos os AUVs são UUVs, mas nem todos os UUVs são autônomos, entendeu? O design era simples. Grande deslocamento, cerca de 1,2 metro de diâmetro, 6,5 metros de comprimento e podia ser lançado de submarino por compartimento seco ou de navio de superfície com guindaste. Ele foi projetado para uma variedade de missões, incluindo, mas não se limitando a, vigilância e reconhecimento de inteligência, além de contramedidas contra minas. Por um tempo, tudo parecia estar indo muito bem. A pesquisa e desenvolvimento iniciou em 2015 com um protótipo do governo, nomeado pelo Centro de Guerra Submarina, Naval de Newport, em fevereiro de 2022. Após o batismo, o programa teve dificuldades de integração, custos e cronograma. A Marinha cancelou a competição com a indústria em 2023 e optou por alternativas. A Marinha considerou retomar os testes da cabeça de cobra em 2024 e reiniciou o desenvolvimento em março de 2025. Mas não houve nenhuma reportagem sobre isso desde então. Então, quanto ao status atual, acho que podemos dizer que ninguém sabe. Depois, temos o AUV Knife Fish. Aliás, eles realmente estão mandando bem nos nomes. Criado lá em 2012, esse pequeno aparelho foi projetado para substituir o programa de mamíferos marinhos, que treinava golfinhos e leões marinhos. Sim, é verdade! E tem o formato de um torpedo com 6,7 metros de comprimento e cerca de meio metro de diâmetro.
Por baixo da carcaça é um derivado do Bluefin 21 construído pela General Dynamics Mission Systems. Eles compraram a Bluefin em 2016. O equipamento detecta minas que rebocadores convencionais não veem, usando sonar de baixa frequência para fundos difíceis e ameaças enterradas. Ele é lançado lateralmente, segue trajetórias pré-planejadas e cria um mapa de objetos parecidos com minas, que depois é analisado por humanos. No entanto, seu status atualmente é incerto. Revelado em 2012, passou por testes no mar em Massachusetts. Em 2018, e em 2019, iniciou produção limitada de 10 unidades, com a primeira entregue à Marinha em março de 2021. Em 2023, ele já tinha capacidade operacional inicial, mas a aquisição foi pausada até novas melhorias. A partir daí, a história não teve novidades. Já resolveram e expandiram isso? Essas melhorias continuam pendentes? Será que a Marinha mudou de ideia? No momento, não sabemos. Por fim, o Manta Ray foi criado pela Agência de Projetos de Pesquisa Avançada de Defesa. Agência de Projetos de Pesquisa Avançada de Defesa, não pela Marinha. Quanto ao que é realmente o Manta Ray, trata-se de um veículo aéreo não tripulado subaquático extra grande, inspirado em planadores, projetado para operar por meses com resistência prolongada e logística mínima. A plataforma prioriza eficiência em vez de velocidade de arrancada. Ele pode economizar energia deslizando impulsionado por flutuabilidade e, em seguida, alternar para hélices convencionais e superfícies de controle para obter mais controle quando necessário. O casco é seccionado e modular com vários compartimentos de carga útil, então um único veículo pode acomodar diferentes sensores ou kits de missão e pode estacionar no fundo do mar em um estado de hibernação de baixo consumo entre as tarefas. Em resumo, é uma plataforma de longo alcance e longa duração feita para viver no mar e não ocupar espaço no cais. Em termos de função, foi planejado para ser um observador silencioso e paciente dos oceanos. A Marinha posicionaria onde precisasse de vigilância constante, próximo a estreitos, portos ou rotas marítimas. Ele pode descansar no fundo do mar, acordar em horários programados ou ao detectar algo, então deslizar para monitorar navios, ouvir submarinos, escanear minas e mapear o leito marinho. Ele também pode deixar ou recolher pequenos pacotes de sensores e repassar o que aprende para navios ou para a costa. E quanto à sua entrada em serviço, o grande marco já foi alcançado. O protótipo em escala real da Northrop Grumman concluiu os testes no mar ao largo do sul da Califórnia no início de 2024, comprovando com sucesso todos os modos de propulsão e direção. O papel da Agência de Projetos de Pesquisa Avançada de Defesa é demonstrar. Após os testes, a agência informou que trabalha com a Marinha nos próximos passos e na transição. Não é um programa formal, mas uma transferência experimental da Marinha. Na prática, isso exige mais testes e avaliações da frota antes de decidir pela aquisição. O interesse é claro, mas ainda não há data de início em serviço divulgada. A curto prazo, os testes da Marinha devem continuar, então é preciso aguardar. Olhos no céu, tanque cheio. Felizmente, acima das ondas, com os veículos aéreos não tripulados da Marinha, os VANTIs, a situação parece muito melhor. Algo que provavelmente não vai te surpreender, porque enquanto os drones aquáticos e subaquáticos ainda estão em sua infância, seus equivalentes aéreos existem na forma que conhecemos desde 1973, quando Israel introduziu o Tadrim Mastiff. Então eles tiveram uma certa vantagem, não é? Nesse contexto, as ambições não tripuladas da Marinha no ar avançaram de forma constante, e dois sistemas são centrais nesses esforços. O drone de vigilância M4C Triton e o drone de reabastecimento M420 e 5 Stingray. O M4C Triton se assemelha ao Global Hawk da Força Aérea, e por um bom motivo, porque ele é baseado no Global Hawk, com mudanças importantes como reforço na fuselagem e nas asas, sistemas de degelo e sistemas de proteção contra raios, tudo isso para adaptá-lo melhor às demandas específicas do serviço naval. Como o Global Hawk é não tripulado e serve apenas para vigilância. A linhagem do Global Hawk também faz com que ele seja muito maior do que você pode imaginar que um veículo aéreo não tripulado seja, com uma envergadura de 130 pés, que são quase 40 metros. Caramba!
criados em 2008 para substituir os aviões EP-3. E Orion da Marinha, os drones Triton foram projetados para vigilância marítima de grande área a 50 mil pés, 15 mil metros, cerca de 3 mil a 6 mil metros acima da altitude de cruzeiro de companhias aéreas. O projeto original não incluía capacidades cruciais de inteligência de sinais, levando a uma longa atualização iniciada em 2016, bem antes de entrar em serviço. Isso levou um tempo, com o Triton alcançando capacidade operacional inicial em setembro de 2023. Mas, ao contrário de Ben, basicamente tudo o que vimos hoje, ele está em serviço de forma limitada, com a Marinha querendo uma frota de 27 unidades e os australianos também planejando adquirir talvez até 7 para eles mesmos. Parece estar funcionando bem também, já que, de acordo com todas as fontes disponíveis, os Tritons estão expandindo dramaticamente as capacidades de vigilância marítima da Marinha, permitindo a cobertura de áreas oceânicas maiores do que o tamanho da China em uma única missão de 24 horas. Na verdade, eles funcionam tão bem que, para o desgosto da Northrop Grumman, fabricante tanto do Triton quanto do Global Hawk, a Marinha reduziu seu pedido inicial de 70 unidades para 27, como acabamos de mencionar, já que eles conseguem cobrir uma área tão grande que um número maior simplesmente não seria necessário. A Northrop Grumman fez um ótimo trabalho. Já o M420 Stingray, criado como o primeiro drone de reabastecimento não tripulado da Marinha, enfrenta grandes atrasos. Ele iniciou como um veículo aéreo não tripulado de ataque furtivo nos anos 2000, capaz de penetrar e atacar profundamente o espaço aéreo de inimigos quase equivalentes. Mas a Marinha não foi exatamente receptiva a essa ideia. Após 10 anos de debates sobre as intenções da Marinha, em fevereiro de 2016, chegou-se a uma conclusão. Um avião-tanque de reabastecimento aéreo de porta-aviões que também poderia realizar vigilância e reconhecimento como bônus. A partir daí, a Boeing ficou encarregada de fazer o seu trabalho e talvez, sem surpresa, os atrasos logo começaram a se acumular. A capacidade operacional inicial, prevista para 2024, foi adiada para 2026 e depois para 2027. Esse é o ponto de conclusão previsto no momento deste vídeo. Vou juntar todas as razões do atraso do Orca, somar disputas trabalhistas e desafios de produção em St. Louis, e você entende a ideia, certo? Mas a Boeing teve sorte, porque o pior da ira da Marinha foi contido pelo fato de que o protótipo estranho que se destacou realmente parecia bom. Uma demonstração em 2021, onde um MQ-25 reabasteceu um FA-18 no ar, provou o conceito, enquanto testes no convés de porta-aviões mostraram viabilidade prática. E ainda tem as capacidades furtivas dele. O Departamento de Defesa não revela detalhes, alegando segurança nacional, mas afirmam que, nisso, ele está ficando muito bom. É fácil entender o interesse da Marinha no MQ-252, pois, atualmente, não há reabastecedores em porta-aviões. Hoje, isso depende de aviões tanque grandes de longo alcance partindo da costa. Então, o MQ-252 pode ampliar o alcance das aeronaves navais. A Marinha planeja adquirir 76 dessas aeronaves para 11 porta-aviões e possivelmente 9 porta-aviões de assalto anfíbio, mostrando que realmente pretende explorar essa nova capacidade. A Boeing só precisa terminar o projeto, então é torcer para que fique pronto em 2027. Após analisarmos as várias ambições marítimas não tripuladas da Marinha dos Estados Unidos da América, resta a grande questão: será que eles vão conseguir? A Marinha concorda, como afirmou o almirante Darrell Caldwell, chefe de operações navais. Seu objetivo é integrar sistemas não tripulados de forma perfeita e acessível às plataformas tripuladas. Sentimentos muito semelhantes foram ecoados pelo almirante James Kilby, que afirmou que os drones, abre aspas, desempenharão um papel fundamental no futuro da guerra naval ao ampliar o alcance da frota, melhorar a consciência situacional e aumentar a eficácia em combate. Fecha aspas. No entanto, outros moderam seu entusiasmo com cautela pragmática, como Brian Clark,
pesquisador sênior do Instituto Hudson e submarinista aposentado da Marinha dos Estados Unidos da América, que observa que, apesar dos avanços tecnológicos promissores, abre aspas, a Marinha simplesmente não deu indicação de que está comprando esses equipamentos em grande escala. É um sentimento que, francamente, dado o que vimos hoje, é difícil de concordar. Claro, os Estados Unidos têm entusiasmo, mas onde está a sua ação, o senso de urgência, que nos mostraria que eles estão levando isso realmente a sério e que é uma prioridade máxima? Você vê isso às vezes, principalmente com coisas aéreas, mas acho que é só isso, né? Jonathan Panther, pesquisador visitante no Conselho de Relações Exteriores, alerta contra o entusiasmo precoce e diz que investidores crédulos aceitam afirmações da indústria sobre uma revolução na guerra, acelerando a adoção de tecnologias não comprovadas. Novamente, a verdade nisso. Quantos protótipos e funções iniciais nós vimos hoje que simplesmente parecem desaparecer? Ou será que só culpamos os políticos? Como Philip Stratman, Chief Executive Officer da Ocean Power Technologies, disse: em algum momento você encontra o problema de Distrito de Colômbia, um complexo militar industrial com os melhores lobistas e que entende como o dinheiro circula. T.X. Rams, do Conselho Atlântico, resume o desafio institucional ao dizer que o sistema está acostumado a grandes projetos e decisões lentas, mas agora é exigida rapidez. Talvez haja verdade nisso. Focamos na história política ao tratar elementos superficiais, justamente porque isso é indiscutível. Os políticos certamente têm colocado o freio ali, embora se possa facilmente argumentar que não é sem um bom motivo. No entanto, também há um motivo pelo qual só os mencionamos de verdade naquele capítulo, porque é o único em que acreditamos que eles são realmente pertinentes. Os representantes eleitos causaram os atrasos na entrega do Orca? Foram os representantes eleitos que causaram as disputas trabalhistas na fábrica da Boeing em St. Louis? Não foram. No fim, porém, independentemente da explicação, um fato importante e urgente permanece. A América quer uma marinha inteira de drones. E isso não está indo bem.